Olá pessoal, tudo bem? Então, infelizmente, né, não pudemos ter aquela webconferência ao vivo, né, por motivos de força maior, mas estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a segunda parte, né, de prototipagem de negócios inovadores. Obviamente, né, tinha algumas atividades, algumas listas de exercício preparadas para vocês, mas infelizmente não conseguimos fazer coisas que acontecem, tá bom? Fogem do nosso controle. Então, semana passada nós falamos um pouquinho sobre prototipagem, de como as coisas funcionam, né? E hoje a gente vai iniciar falando sobre ferramentas para testes em protótipos, né? Então, ao passar do tempo, né, a prototipagem digital, ela foi facilitando o processo, né, de a gente, desculpa, de a gente conseguir desenvolver soluções quando a gente permite a criação rápida e interativa de modelos interativos, que a gente consegue mexer com eles ali enquanto a gente está fazendo, tá? Entre as principais ferramentas digitais, a gente pode destacar três delas, né? O Figma, o Canva e o Tinkercad. Esses são extremamente utilizados para propósitos diferentes, tá? O Figma, ele é uma plataforma de desenho colaborativo, certo? Todo o acervo dele fica na nuvem, né, e permite que as equipes trabalhem de maneira simultânea naqueles projetos. Isso possibilita que a gente visualize e edite esses projetos em tempo real, certo? Então ele tem uma interface super intuitiva e ele é amplamente utilizado para a criação de protótipos de alta fidelidade e design de interfaces completas. Além disso, ele vai dar um suporte ali para a integração de plug and plays que vão expandir as suas funcionalidades. Isso acaba tornando o Figma, né, uma escolha muito popular entre designers e desenvolvedores. Depois nós temos o Canva. O Canva é bem conhecido, tá? Talvez alguns de vocês já conheçam, porque ele é bem simples e é bem versátil. Então, ele é uma ferramenta que permite criar não apenas protótipos de design de interface, mas também vários outros materiais visuais, né? Que no caso da segurança do trabalho faz muito sentido, né? Que a gente use bastante material visual, cartaz, bastante aviso, bastante essas coisas, né? Então, ele possui uma interface bem amigável, uma biblioteca muito grande de elementos gráficos, né? Ele é bem acessível, né? E é bem fácil de utilizar também. Essas duas ferramentas, o Figma e o Canva, são bem parecidas, têm o mesmo, não tem o mesmo, tem o mesmo propósito, né? A gente meio que trabalha com as duas pode trabalhar com as duas em conjunto, a gente vai ver depois. Já o Tinkercad, ele é outra coisa. O Tinkercad ele é voltado para prototipagem 3D, né? Então é uma ferramenta online que vai facilitar a criação de modelos tridimensionais, né? São peças ou desenhos, enfim, que a gente pode movimentar e observar tridimensionalmente. Para quem trabalha com projetos de impressão 3D, ele é bastante utilizado, porque a gente consegue observar ele e mandar o desenho de lá diretamente para a impressora 3D. Então nós vamos ver dois vídeos, né? Um utilizando, né, em integração o Figma com Canva e o outro do Tinkercad, tá? Para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Então vamos lá. Fala galera, tudo bem? Vou pular um pouquinho o vídeo aqui porque tem uma propaganda no começo. Como você pode criar elementos utilizando a ferramenta Canva e Figma, beleza? Um abraço também para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro, tem um link aqui embaixo para você se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos. Olha só, pessoal, estou aqui dentro do Canva. A biblioteca de elementos do Canva é Deixa eu melhorar um pouquinho a qualidade aqui que tá bem ruim. Vamos ver. Aí. gigantesca, é muito grande mesmo. E tem várias maneiras de se criar elementos no Canva. Mas a maioria dos elementos do Canva que você consegue utilizar aqui, vou procurar, por exemplo, aqui, ó, badge. Vamos dar um exemplo, tá? Que são essas como se fossem esses escudos aqui. Esses elementos, pessoal, são elementos que já estão aqui, né? Foram criados por algum designer, algo do tipo. E quando você clica em cima dele, ele é um arquivo SVG, ou seja, você consegue alterar, a maioria deles você vai conseguir alterar aqui as cores. Mas suponhamos que você queira criar algo diferente, que você não encontrou por algum motivo aqui. Então, tem a ferramenta Figma, eu já fiz vídeo sobre a ferramenta aqui, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre essa ferramenta, deixa aqui nos comentários, eu uso muito essa ferramenta para o meu trabalho como UX designer. Então, pessoal, quando a gente une duas ferramentas, a gente potencializa, né, o uso dessas ferramentas. E é isso que ele está fazendo aqui, tá? E UI designer também. Mas é muito simples. Você vai criar uma conta, ele está em inglês, mas não precisa se preocupar com isso. Depois que você criar a conta, você vai clicar aqui, ó,
em New Design File. Pronto, clicou aqui em New Design File, vai abrir para você essa parte aqui. Nem precisa se preocupar muito com o resto, porque o que eu vou te mostrar aqui é simplesmente, muito, muito simples mesmo. Então, você tem aqui em cima alguns formatos, tá bom? Retângulo, linha, elipse, enfim, tem vários formatos aqui para você criar. Então, suponhamos que você queira criar aí algo diferente. Vamos começar com o retângulo, com um círculo aqui. Clica em cima dele, né? Aí vai aparecer para você a setinha. Você aperta o Shift, arrasta a setinha, ele já vai fazer no tamanho correto aqui para você. Olha que bacana, tá vendo? Ele já fez aqui no tamanho correto para mim, tudo certinho. Pronto, agora eu tenho aqui um elemento que se eu quiser, eu posso já exportar esse elemento para o Canva, mas obviamente eu não preciso de um círculo. Lembrando, pessoal, tanto Figma quanto Canva, eles são utilizados para representações bidimensionais, né? Então, vou fazer um quadro de aviso de entrega de EPI, vou fazer um quadro de aviso sobre a CIPA, vou fazer um quadro de aviso sobre a CIPAT. Então, tudo isso eu posso usar o Figma e o Canva, ou os dois em conjunto, tá? Porque eu já tenho um círculo no Canva. Mas, se eu quiser dar um shape, dar uma modificada nesse elemento aqui, eu tenho algumas maneiras de se fazer isso. Você pode dar 2 cliques em cima, olha só, e aí vai aparecer para você aqui essas setinhas, olha só. Tá vendo? Essas setinhas você vai poder fazer o quê? Você vai poder simplesmente começar a modificar esse elemento da maneira como você achar melhor ali. Tá? Tem algumas outras maneiras aqui, mas eu vou te mostrar uma maneira aqui mais simples. Suponhamos que você queira criar algo meio diferente assim, não sei. É um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem como é que funciona aqui a ideia de se criar elementos. E aí, por que ele usa o Figma junto com o Canva, né? Porque no Canva a gente não consegue fazer essas criações meio que à mão livre, assim, de mexer nos formatos, né? E aqui no Figma a gente consegue isso. Por isso que ele usa as duas ferramentas ao mesmo tempo. Com o Figma. Aí você tem que ir procurando ali a tua imaginação para ver o que você acha melhor. Suponhamos que você queira criar algo assim, não sei, é um exemplo, tá bom? E você pode modificar a cor que você quiser, mas não precisa se importar muito com a cor. Por quê? Porque agora, vamos supor, esse elemento está pronto, né? Um exemplo, tá bom, pessoal? Nós já vamos ver mais alguns exemplos. Depois que isso aqui já estiver pronto, você simplesmente clica aqui em Done, tá bom? Pronto, eu dei 2 cliques, né? Para poder aparecer para mim essas setinhas aqui para poder modificar, tá? Então agora que eu já terminei de fazer o que eu estava fazendo ali, que ele já está pronto, clico em Done, e agora eu clico em cima do elemento. E aqui eu clico em exportar, e aqui você tem algumas maneiras de exportar esse elemento. Você tem aqui JPEG, SVG e PDF. Você vai querer exportar isso em SVG, porque esse é o formato, você vai entender daqui a pouco, que você vai exportar e isso vai se tornar um elemento editável dentro do Canva. Então clica aqui em SVG para exportar elipse, que ele está exportando somente esse elemento. Coloca o nome do elemento aqui, então elemento 1, não sei, clica em salvar, pronto, salvou o elemento, ele já está aqui salvo para você. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá dentro do Canva, olha só, no nosso documento aqui, e você vai pegar aquele elemento que está aqui embaixo, ó, vai fazer o upload dele aqui dentro do Canva. Então, só clicar lá em Upload, né, e procurar lá pelo elemento e fazer o upload. Nesse caso, só vou arrastar aqui, pronto, o elemento já está aqui para mim dentro do Canva. E o que é mais interessante, olha só, quando eu clicar aqui em cima, ele já vai vir para mim aqui com a opção de alteração de cores. Então, por isso que eu te falei que você não precisava se preocupar com cores. Olha que bacana. Muito legal, né? E aí você pode fazer de várias maneiras aqui também, tá? Então, você pode inserir outras coisas. Vamos supor que eu vou duplicar esse elemento aqui e vou criar uma parte de uma cor diferente aqui dentro. Um exemplo, tá? Só para que vocês entendam como é que funciona. Você vai compondo ali, né, vários elementos diferentes. Suponhamos que você queira fazer isso. Você pode arrastar, segurar os dois, né? E aí você dá um Ctrl G ou Command G. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se transformar em um elemento só, ele vai mesclar isso daqui. E agora você também pode exportar, tá bom? Você pode ir lá exportar, ó, como SVG também, ó. Ele está exportando o grupo como SVG, vai exportar como um elemento só. Pronto, tá aqui, mesma coisa. Trouxe lá para o Canva, né? Vai vir aqui para você os dois, olha só que bacana. E aqui ele já vai vir com 2 opções de cores. Olha que legal. Então você vai poder alterar as cores aqui. Quer dizer, a sua imaginação é o limite. Você vai poder utilizar a ferramenta para criar diversos elementos. E não só isso. Você pode trazer também elementos dentro da própria ferramenta, porque a ferramenta tem uma biblioteca gigante de elementos que você vai encontrar, que você pode ir lá e utilizar também dentro do próprio Figma, tá bom? Então, de fato, é uma ferramenta extremamente útil, é grátis para você utilizar, tem algumas limitações. Então aí, pessoal, essas são as vantagens, né? É uma ferramenta grátis, né? E tem muitos
muitas formas, muitos cartazes, muitas coisas que a gente pode usar já de forma gratuita aí dentro desse software, tá? Agora a gente vai ver um outro tipo, né, que é o Tinkercad, para fazer esses desenhos tridimensionais. Fala. Então vamos lá, peraí. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar uma caneca em 3D. Depois vocês vão poder pegar essa caneca que vocês desenharam e imprimir na impressora 3D. Então vem comigo. A primeira coisa que a gente deve fazer é entrar aqui no Tinkercad, na página inicial. A gente clica em projetos 3D, depois a gente clica em criar novo design. Depois de criar um novo design, a gente deve começar mudando o nome. Importante falar, tá, pessoal? Tanto o Figma, quanto o Canva, quanto o Tinkercad, né, são sites, né, não são aplicativos, tá? Então a gente dá um duplo clique aqui em cima e a gente coloca nosso nome. E eu sempre indico que vocês coloquem o nome do projeto de vocês. Então, Thiago Maker, né, Prof. Thiago Maker e caneca. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é clicar e arrastar um cilindro aqui para o centro do nosso plano de trabalho. Depois que a gente arrastar esse cilindro, a gente vai clicar nele, a gente vai colocar as dimensões que a gente quer, lembrando que essas dimensões são em milímetros, então 10 milímetros dá 1 centímetro, 20 milímetros dá 2 centímetros e assim por diante. Então a gente dá um duplo clique, a gente altera aqui os valores, eu vou querer minha caneca com a parte externa de 70 milímetros ou 7 centímetros. Então vocês vão clicar ali e vão alterar. Então aqui a gente já pode observar, né, que a gente tem uma representação tridimensional, né? E a partir disso ele vai desenhar a caneca dele ali. Eu sempre clico nesse quadradinho branco do canto direito, na parte de baixo, e depois que eu clico nele, eu clico nos valores que eu quero alterar, beleza? A outra parte que a gente deve fazer, a gente clica aqui na nossa forma e a gente aumenta a quantidade de lados, porque se vocês olharem, ela fica um pouco quadradinha. Então a gente vai clicar aqui e vai aumentar a quantidade de lados. Eu uso sempre o máximo da resolução, que é 64, beleza? A próxima coisa, então, a gente vai clicar aqui na altura e a gente vai colocar com 65. Digo, 70. Então, clicamos em 70. A gente pode deixar nossa forma ali no canto do plano de trabalho. A próxima coisa que a gente deve fazer é pegar outro cilindro, e aqui eu sempre sugiro que vocês coloquem de outra cor. A gente deve fazer esse segundo cilindro um pouco menor, para a gente ter uma área interna boa e a gente ter também uma espessura da parede boa também, tá? Então, de novo, pessoal, a gente vai aumentar a quantidade de lados para 64. Depois a gente vai alterar aqui os tamanhos. Então, aqui eu vou fazer com 65, 65 e 65 de altura. Lembrando que o outro cilindro foi feito de 70, 70 e 70. Então, todos os lados e a altura desse outro cilindro laranja tinha 70, e do azul, todos os lados e a altura tem 65 centímetros. Pessoal, a próxima coisa, então, que a gente deve fazer é alinhar os dois. E aí, para a gente alinhar os dois, a gente pode clicar e arrastar, igual a gente seleciona texto, ou a gente deve apertar na primeira forma, segurar a tecla Shift, provavelmente é uma setinha para cima no seu teclado, tem duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, mas as duas exercem a mesma função. Então, clico aqui, seguro o Shift, clico na outra peça e clico em alinhar. Aqui em alinhar, a gente deve alinhar ele nos três eixos, né? Então, no eixo X, no eixo Y e aqui no eixo Z. Olha só, a partir desse momento ele está aqui na parte de baixo, né? Haja vista que o nosso eixo Z está selecionado na bolinha de baixo. Vamos colocar para cima, beleza? Agora a gente vai clicar na forma de dentro, né? Então é um sólido azul, vamos transformar então para orifício. O orifício ele não muda de cor, tá, pessoal? O orifício significa que tudo que está ali dentro ou vai ser excluído, ou vai ser apagado, ou vai ser furado, tá? Existem várias interpretações. Feito isso, vamos selecionar os dois. Mais uma vez, você pode clicar e arrastar, ou você pode segurar você pode clicar na primeira forma, segurar o Shift e clicar na segunda, beleza? Depois a gente vai agrupar. Esse botão agrupar, eu falo para os meus alunos que ele é a mesma coisa de fundir duas peças, tá? Então, se você fundir um sólido com um buraco, vai dar buraco onde está o buraco, beleza? Não sei se ficou muito claro, mas resumidamente é isso. Então, vou clicar aqui em agrupar. Então, a gente já fez ali a parte interna da nossa caneca e a parte externa, tá? Falta, então, agora a gente colocar a nossa alcinha para segurar. Então, olha só, a gente vai descer aqui, a gente vai clicar em tórolo, vamos colocar o nosso tórolo aqui,
Eu vou deixar ele com 55 e 55. Eu acho que é um valor legal. Depois, a gente pode mexer aqui no valor do raio, tá? E eu vou reajustar aqui. Então, mais uma vez, 55 e 55. Beleza? A gente pode também tentar deixar ele um pouco mais arredondado, tá? Eu gosto também. Então, mais uma vez, deixa eu alterar aqui 55, 55. Beleza. Pessoal, agora a gente deve cortar o tórolo, né? E como eu falei, o orifício, então, ele serve para a gente apagar alguma coisa, excluir, fazer furos. Então, a gente pode usar um orifício para isso. E o que a gente costuma usar? Eu costumo usar para cortar o tórolo a caixa. Eu acho que é mais simples, beleza? Então, olha só, a gente já pode selecionar a caixa, que é direto no orifício, ou a gente pode clicar nessa caixa e transformá-la para orifício depois. Então, dessa vez, eu vou usar essa caixa que já é um orifício. Então, vou clicar aqui. Posso redimensionar aqui de qualquer forma, desde que pegue todo o meu tórolo, tá? Então, olha só, eu quero que essa parte aqui comece daqui, né? Então, de onde está essa caixa para cá, vai ser a parte onde a gente vai segurar na caneca. Então, agora, mais uma vez, eu vou selecionar os dois e eu vou agrupar os dois. Então, lembrando que quando eu agrupar, toda essa parte que está dentro da caixa vai sair, ok? Então, vou clicar aqui em agrupar. Saiu tudo, ele está calculando, tá? Pessoal, agora a gente tem que rotacionar o nosso tórolo para ele ficar então ali encaixado na caneca. Prestem atenção que se minha vista está assim, eu só vejo essas duas setas. Mas se eu começo a rodar, aparecem as 3 setas, tá? Eu tenho que rodar só essa daqui, então vou clicar aqui e vou rodar até 90 graus. Se vocês prestarem atenção, o nosso tórolo está um pouco abaixo do nosso plano de trabalho, então a gente pode clicar aqui e arrastar o tórolo para cima, beleza? Então arrastei o tórolo para cima, agora então vou puxar para cá. E mais uma vez eu preciso alinhar. Então vou selecionar os dois. Vou vir aqui no botão alinhar ou na tecla L. Então agora eu só vou alinhar nesse eixo, tá? Então alinhei aqui. Ele já está retinho. Agora eu vou desselecionar. Vou selecionar o tórolo e vou usando minha setinha do teclado, tá? Então vou usando ela aqui para chegar mais perto. De forma que eu consiga introduzir o tórolo na caneca sem fazer com que ele apareça aqui na parte de dentro, tá? Então olha, apareceu. Vou voltar um. Beleza? Então agora o nosso tórolo já está aqui. Vou alinhar de novo, porque eu havia esquecido de alinhar a altura. Então a gente tem 3 opções na altura, né? A gente pode deixar o tórolo mais na parte de baixo, a gente pode deixar o tórolo no centro da altura, ou a gente pode deixar o tórolo na parte superior. Eu particularmente gosto mais dele no centro, beleza? Então o nosso tórolo está aí, nossa caneca, nossa parte interna e externa da caneca está aí. Agora mais uma vez a gente pode agrupar. Então, pessoal, a gente vendo aqui, né, a construção de uma caneca num ambiente tridimensional, né, do Tinkercad, lógico, é um negócio bem simples, né, isso depois vai ser impresso numa impressora 3D, né, mas a gente já consegue imaginar, a partir disso, quantas são as possibilidades que a gente tem através de um site, né, porque não é um aplicativo, gratuito, para a gente construir coisas, né, protótipos, etc, ok? Então, pessoal, aí se a gente for para o mundo dos softwares pagos, né? Aí tem um mundo gigantesco aí de softwares, tá? Mas eu trouxe esses aqui para vocês conhecerem, beleza? E aí, pessoal, na parte de realização de testes, né? Quando a gente faz esses testes de protótipo, a gente precisa de uma organização. A gente vai ter que seguir processos de teste e isso geralmente varia de empresa para empresa, tá? Então é bem importante que a gente considere os testes uma fase crucial no ciclo de vida do projeto que a gente está desenvolvendo. Seja um projeto de software, de hardware, de produto, de serviço, independente, tá? Então, pessoal, de maneira geral, não existe, tá, um modelo de teste que a gente deve seguir. Mas eu trouxe aqui uma proposta, né, de desenho de teste, um roteiro com as principais etapas para vocês verem, tá? Primeiro passo é o planejamento do teste, tá? Então, para a gente começar, é muito importante que a gente defina o escopo, né? Ou seja, o que a gente vai analisar, quais são as atividades que a gente vai fazer nesse teste em específico. Pode ser uma funcionalidade do produto, pode ser um produto como um todo, né? O produto já pronto, ou pode ser alguns componentes do produto em separado. Então, o escopo, né, que é essa relação das atividades, é o que vai nos auxiliar a definir as demais necessidades, quais são as necessidades que a gente ainda precisa para testar o nosso protótipo de uma maneira eficiente, tá? E aí, fazer esse planejamento também vai incluir
definir alguns recursos que sejam necessários, como ambiente de testes, né? Então, um laboratório específico, um ambiente ou um fornecedor terceirizado, a equipe de testes, né? Então, quem é que vai estar envolvido na aplicação desses testes e quais são as suas responsabilidades? E também ferramentas e sistemas, né? Softwares para a gente realizar esses testes, documentação, sistemas externos que a empresa não tem e precisa para fazer esses testes, tá? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui sobre testes sobre um patinete elétrico, por exemplo, tá? Então, todas essas informações relacionadas aos testes de um patinete elétrico, né, são documentadas lá num plano de testes que vai estar disponível em um documento separado. Esse plano de teste vai incluir todos os requisitos, todos os procedimentos, todos os critérios de aceitação, todos os cronogramas, e tudo isso vai garantir a eficácia e a eficiência desses testes, tá? Então, por exemplo, quais são os requisitos, né? Segurança. O patinete deve atender a todos os padrões de segurança nacionais e internacionais. Desempenho. O patinete deve alcançar uma velocidade máxima de 25 km por hora e uma autonomia de pelo menos 30 km por carga. Confiabilidade. O patinete deve funcionar de maneira consistente em várias condições climáticas e vários terrenos. Facilidade de uso. O patinete deve ser fácil de operar e confortável para o usuário. Durabilidade. O patinete deve resistir ao uso diário por pelo menos 2 anos sem ter uma falha significativa. Então, esses são alguns requisitos, né, estabelecidos para esse projeto do patinete elétrico. Depois a gente vai para a execução desses testes, né? Então, executar esses testes envolve a gente realizar sistematicamente testes de funcionalidade, desempenho, segurança e usabilidade ou outros testes que a gente julgue necessário conforme o nosso plano. Então, nessa fase, cada teste é conduzido seguindo procedimentos padronizados para que a gente consiga garantir a consistência e a precisão dos resultados. E alguns deles são: primeiro, teste de funcionalidade, que é o que verifica se cada componente do produto está funcionando conforme a gente espera. Segundo, teste de desempenho, é o que mede a eficiência e a capacidade do produto sob várias condições de uso. Terceiro, testes de segurança, garante que o produto não apresenta risco a quem vai usar o produto. E 4, teste de usabilidade. Avalia a facilidade do uso e a experiência do usuário. Então, durante a execução desses testes, a gente coleta dados, né, como tempo de resposta, métrica de desempenho, e também observa, né, algumas qualidades do produto, como feedback de quem está usando, nota sobre o comportamento do produto em diversas condições. Tudo isso serve de material para a gente poder melhorar o produto. Daí, então, por exemplo, né, voltando, né, na parte de testes do patinete elétrico. Primeiro, teste de desempenho. Qual era o objetivo? Avaliar a velocidade máxima e a autonomia da bateria. Qual é o procedimento? Testar o patinete em um percurso plano até a bateria acabar. Quais são os critérios de aceitação? O patinete tem que alcançar uma velocidade de 25 km por hora e uma autonomia de 30 km por carga. Segundo teste, de confiabilidade. Qual é o objetivo? Garantir que o patinete funcione em várias condições. Quais são os procedimentos? Operar o patinete em várias condições climáticas: chuva, sol, frio e terrenos, né? Asfalto, cascalho, estrada de chão, enfim. Quais são os critérios de aceitação? O patinete deve funcionar corretamente sem falhas em todas as condições que a gente expôs ali. Terceiro teste, teste de facilidade de uso. Qual é o objetivo? Avaliar a facilidade de operação do patinete. Qual é o procedimento? Pedir a vários usuários diferentes, de diferentes perfis, para testar o patinete e fornecer o feedback para a gente. Quais são os critérios de aceitação? Ter a maioria dos usuários avaliando positivamente a facilidade e o conforto do nosso patinete. E o último é o teste de durabilidade, que o objetivo é verificar a resistência do patinete para usar diariamente. Qual é o procedimento? Simular 2 anos de uso diário, incluindo exposição a diferentes condições climáticas e uso contínuo. Quais são os critérios de aceitação? O patinete deve permanecer funcional e seguro depois de simular esses 2 anos de uso. E aí, pessoal, depois disso tudo, nós temos análise de resultados, né? Então, depois da execução, a gente obtém os resultados e compara, né, com os critérios de aceitação que a gente definiu lá no plano de teste, né, bem no começo. Então, essa etapa de análise de resultado
ela é muito importante para a gente poder identificar problemas, identificar falhas e aonde a gente pode melhorar o nosso protótipo. Essa análise detalhada desses dados que a gente coletou vai nos permitir fazer uma verificação se as funcionalidades que a gente testou atendem bem os requisitos que a gente estabeleceu e também avaliar o desempenho, segurança e a usabilidade do nosso produto. Qualquer diferença que a gente encontre entre os resultados esperados e os resultados que a gente observou, indica que a gente precisa fazer alguns ajustes, algumas correções para desenvolver melhor esse protótipo. E por último, a documentação disso e o feedback. Então, os resultados, né, desses testes têm que estar registrados de forma detalhada, incluindo tanto os dados quantitativos, que são de números, né, quanto qualitativos, que são de qualidade. Então, essa documentação vai servir para a gente ter um histórico das verificações realizadas e facilitar ali, posteriormente, algum tipo de análise. Além disso, esse feedback estruturado que a gente recebe dos usuários, né, tem que ser fornecido à equipe de desenvolvimento, né, para que eles possam fazer os ajustes necessários e identificar as melhorias do nosso produto. Então, esse processo contínuo de comunicação vai garantir que o nosso protótipo evolua conforme a gente espera e também conforme a necessidade dos nossos usuários. Beleza? Pessoal, por conta, né, do que aconteceu, hoje era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar lá no Moodle, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, a gente se encontra um pouco mais para frente. Um abração e muito obrigado. Valeu!